Olá, boa noite. Estamos aos poucos iniciando mais uma Quarta da Paz. Mais uns 3 minutinhos, aguardando as pessoas chegarem para essa noite especial. Sejam todos bem-vindos. Unipaz Santa Catarina, hoje pelo Instagram. Eu sou Alessandra Bombassaro e com muito prazer estou aqui para conduzir essa noite, que será uma noite muito especial. Vamos todos chegando, todos sejam bem-vindos. Vamos acenando. Elaine, querida, está aqui conosco. Lu. E tantas outras pessoas. Maria Lúcia. Nosso convidado já está por aqui também. Maria, seja bem-vinda também. A todos vocês. Daqui a pouco estarei adicionando o nosso convidado. E gostaria que cada um de vocês fosse se acomodando de uma forma tranquila para essa noite. Quarta da Paz, Unipaz, Santa Catarina. O som, tudo bem? Estão todos me ouvindo bem? Boa noite, Francisco. Eu vou adicionar aqui o Francisco. Ou eu vou pedir para o Francisco me pedir para aceitá-lo. E nós vamos aos poucos iniciar essa conversa de hoje. Será uma noite bem tranquila. Chico, por gentileza, puder me chamar aqui. Obrigado, Francisco. Olá. Oi, Francisco, tudo bom? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todos. Eu deixei o Gil aqui um pouquinho baixo para a gente ir ancorando essa energia de paz. De paz, de amor, de interesa. Sejam todos bem-vindos. Me ouve bem, Francisco? Tudo bem? Tô ouvindo bem. Tô. Tá bom. Então, nós estamos ancorando. Também estou te escutando bem. Estamos ancorando 20 horas e 30 minutos e vamos iniciar essa conversa gostosa, esse encontro da Quarta da Paz da Unipaz Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma noite para a gente trazer um tema muito interessante que nós abordaremos com o Francisco e que vocês poderão ficar bem à vontade para fazer perguntas, para fazer reflexões, para deixar aqui algum comentário e a gente poder desenvolver esse tema de hoje. Eu queria, antes de poder iniciar essa conversa, deixar alguns recados da Unipaz Santa Catarina. A Unipaz tem, desde o início da pandemia, tendo feito um trabalho bastante produtivo e qualitativo diante do cenário, né, do nosso país e cenário planetário. E nós temos continuado com muitas atividades, levando informação, levando a cultura da paz para tantas pessoas que têm nos seguido e tantas pessoas que buscam implementar essa cultura, né, nas suas vidas também. E esse mês nós temos na semana de hoje, final de semana, agora mesmo, nós estamos com a continuidade do curso de Cuidado Integral. Cuidado Integral é uma formação que vem junto com Roberto Crema e Lídia Rebouças, e nesse final de semana, dia 19 e 20 de novembro, nós estaremos com o Corpo Texto Sagrado, no encontro com Lídia Rebouças, onde ela fará, né, uma imersão por essa descoberta do nosso corpo num lugar temporário, né, que vai falar também de morte e vai falar também de transformação.
Nós temos também, já para 2023, hoje à tarde, fechamos as datas para a nova turma de focalizadores da Unipaz Santa Catarina. Nós já temos a data do dia 31 de março, a nova turma, que nós fechamos ela com muito sucesso. O Francisco foi um dos nossos aprendizes também, nessa formação, que não está falando somente de uma formação para focalizadores da Unipaz, mas para uma nova liderança de líderes da paz, de uma cultura focada em gestão, direção, né, coordenações e, enfim, né, para produzir uma mudança realmente nos grupos e trabalhos. Nós temos também em Tubarão a continuidade da transpessoal, psicologia transpessoal de Tubarão está a todo vapor, né, tenho participado justamente juntamente com a Elaine, e é uma turma que está fazendo um processo e uma caminhada muito bonita também. Então, nós já estamos aqui com algumas pessoas, jogando coraçõezinhos, aplausos, a gente fica super feliz, estejam aqui conosco, joguem corações, mandam mensagens, aplausos. Essa é a caminhada da Unipaz, realmente trazer sempre algum assunto significativo, assuntos para transformação, assuntos que possam sempre fazer esse movimento da cultura da paz. E para a gente iniciar a noite de hoje, eu gostaria de fazer um primeiro momento, um centramento, para a gente poder fazer essa conexão e colocar nesse momento e na energia de hoje a presença de cada um de vocês. Cada um de vocês é um ponto de luz, esse ponto de luz no encontro, ele pode trazer muito mais força para todo o planeta. Então eu convido a cada um de vocês para fechar um pouco os olhos, respirar profundo, soltar o ar lentamente e trazendo a presença de cada um. A presença através da nossa respiração, desacelerando o dia de hoje, podendo relaxar um pouco mais neste momento. E canalizando as energias vibratórias do nosso corpo, do nosso coração, da nossa alma, para esse momento de agora. Deixa o ar passar mais uma vez por toda a inteireza do teu ser. Respira profundamente. Solta o ar. Abre os olhos. E vai vivendo esse momento presente. Sejam presentes aqui conosco. Eu quero nesse momento, então, primeiramente, apresentar esse querido amigo, recente amigo e querido amigo, né? Tem pessoas que são presentes na nossa vida, são presentes há tanto tempo, e nós encontramos em dados momentos. Francisco da Silva, psicólogo, especialização em gestão empresarial, psicologia transpessoal também, pelo ISEM, formação em tanatologia, e recentemente teve a grata presença como aprendiz da formação de focalizadores da Unipaz Santa Catarina. Francisco, mais conhecido como Chico, pessoa querida por muitas pessoas, tem realizado um trabalho muito especial, social também, né? E é com muita honra que a gente recebe hoje aqui, Francisco, para falar de um assunto tão delicado que é a vida após a morte, né? Então, quero te deixar muito à vontade, Zolinhos, né? Muito à vontade para falar, talvez, mais de você, né? É um currículo pequeno diante da grandeza e das questões que tu vai estar abordando hoje conosco. Então, possa ficar bem à vontade.
para trazer as informações, a gente degustar esse momento falando de morte, vida, renascimento, religiões, que estiver nessa tua riqueza também. Tá bom, querido? Te passo a palavra e vou te acompanhando nessa dança. Se tiver perguntas, sempre enriquece, pessoal. Tragam perguntas. Essa live vai ficar gravada também pela Unipar Santa Catarina. Depois a gente vai disponibilizar para quem quiser assistir-la novamente ou para divulgar também. Obrigada. Primeiro, te agradecer, né, Alessandra, o carinho, né, que você tem por mim, o carinho que você demonstra nas tuas palavras, né, e que a gente já iniciou trocando algumas coisas, né, e nós estamos pensando, costurando sempre coisas boas. Eu acho que isso é bom. E agradecer a Elaine também pelo convite aqui de participar da Quarta da Paz. Para mim é um desafio, mas ao mesmo tempo é um prazer, que é uma delícia falar, apesar de ser um tema tão difícil, né? Mas para mim é muito gostoso de falar sobre isso, porque a gente precisa ampliar esse pensamento, essa fala e essa convivência com a questão da morte. E dentro da questão da morte, já vou iniciando, né? Tem uma questão muito interessante. O dia estava me perguntando, mas dentro da morte, né? Tem tantas questões dentro da morte, né? Tem o luto, tem a questão dos cuidados paliativos, tem aquela questão de acompanhamento da pessoa que está no processo do morrer, que é uma questão também que me chama muita atenção, né? Acompanhar a pessoa no processo do morrer, que já está fazendo o processo da morte, mas ainda desconhece muito essa questão de onde é que eu vou, para onde é que eu vou, o que eu estou sentindo. E nesse momento a gente vê que as pessoas estão mais verdadeiras, assim, elas não estão mais preocupadas com uma coisa, com outra. Então elas são muito verdadeiras. E os sentimentos são muito fortes e muito reais, assim, né? Então uma questão que aparece muito em consultório comigo. Será mesmo que existe? Será que tem vida após a morte? Há vida após a morte? Agora eu vou ter que falar, né? Meu filho, o Ira, ele tem 5 anos. E no domingo, do nada, assim, ele foi dormir, mas daí ele voltou assim, ele disse, pai, não sei o porquê, não sei, tá me vindo uma coisa assim, a morte é uma ilusão. Sim. Aí, que esse menino, por que ele está falando isso, né? Não estou falando isso com ele, né? Tem um livro, acho que é A Morte Não Existe, alguma coisa assim. Mas eu não estava falando disso com ele. E de repente ele me vem com essa informação, a morte é uma ilusão. Ou assim, opa, mais alguma coisa que está aparecendo aí. Quem é que está falando isso para ele? Não sei. Mas alguém provavelmente, porque ele não estava entendendo por que ele estava falando aquilo e por que aquilo veio. Aí Com ele está 5 anos. com 5 anos, então ele trouxe, ó, só que, tipo assim, era para dizer para ti, né? Ó, a morte é uma ilusão. Tá aí o recado. Certo? Alguém tentando falar comigo, eu não tô escutando, assim, vai através do filho, daí o filho ele vai escutar. Então a gente tem uma questão que eu coloquei ali, né? Como é que eu coloquei na chamada? Sobre essa questão das religiões, né? Dos pesquisadores. Então, há várias tendências, há vários estudos sobre isso. Então, a minha ideia é trazer mais ou menos, eu tinha preparado um material, e eu vou seguir mais ou menos uma sequência daquilo que eu tinha pensado. Fazer uma audiodescrição aqui, né, do que eu estou trabalhando. Uhum. Eu tenho uma amiga cega, a Rita, não sei se ela vai assistir, se ela está aí. Mas eu aproveitei o slide daquele. Tem uma série no Netflix, Vida Após a Morte,
E eu botei aquela imagem ali, que é um dedo com uma borboleta na ponta, com uma mão um pouco transparente tentando tocar, né? Como se fosse um contato com alguém ou um espírito. A questão do título, A Vida Após a Morte, que é uma questão que muita gente que teve perdas, né? Que perdeu familiares, que perdeu amigos, familiares e amigos que morreram. E eu percebo, principalmente na clínica, quando a pessoa tem uma crença na vida após a morte, apesar da dor, apesar do sofrimento dela, que não deixa de ser, apesar da saudade, ela entende que essa vida continua, ela entende que essa pessoa continua existindo, não agora com a gente aqui, né, mas de um outro formato, de outro jeito, num outro ambiente, em outro local. Isso dá um alento muito grande para a pessoa, pelo que a gente percebe. Aí eu coloquei no segundo slide símbolos das religiões, imagens de várias religiões. E escrevi o seguinte, que boa parte das religiões do mundo traz nos seus fundamentos a continuidade da vida após a morte, apenas divergindo na forma como isso acontece. Então, a gente vai ter religiões que vão falar, a grande maioria delas, fala que continua. Mas o que continua? Fala em espírito, fala uma continuidade da vida, fala em consciência, fala em julgamento, né? Vai ser julgado, se vai para o céu, se vai para o inferno, se vai para o purgatório, ou vai ficar dormindo, aparece, né? Acho que no protestantismo, acho, que a pessoa dorme, o ser vai dormir e vai aguardar o julgamento, o juízo final, quando Jesus viria para esse julgamento. E tem algumas que são reencarnacionistas. A gente vai ter no budismo, no hinduísmo, na doutrina espírita, na Umbanda. A gente vai ter religiões que vão falar na reencarnação. Né? No budismo vai colocar, ou no hinduísmo também, a possibilidade de você voltar, inclusive, como um animal, né? E na doutrina espírita, não. Ela vai falando que o espírito ele teria uma sequência, né? Num processo evolutivo, que ele passaria pelo animal, mas ele, quando ele chega no hominal, né? Na questão humana, ele não retorna para, para, para o animal, né? E puxando essa questão das religiões, eu queria fazer um link ali com estudos sobre reencarnação. Porque a ideia e a proposta dessa fala aqui, Alessandra, é justamente fazer um link para as pessoas irem buscar, irem pesquisar, saírem Uhum. apenas das crenças e fazer uma busca naquilo que está hoje se pesquisando no mundo sobre isso. Porque apesar de a gente não conseguir ainda, ou a ciência, ou mesmo a tecnologia, não estar tão avançada quanto a gente gostaria, mas a gente sabe que a gente está num processo muito rápido de evolução tecnológica, e se a gente pensar em 20 anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, esse aparelho aqui, não da forma como ele é hoje, a gente não tinha essas redes sociais como a gente é hoje. Se nós jogarmos 10, 20 anos para frente, isso vai dar uma evolução fantástica, assim. Então, vai talvez conseguir perceber, vai se conseguir captar coisas que hoje a gente ainda não consegue. Uhum. Hoje a ciência, né, tem coisas que ela ainda não está conseguindo alcançar, mas que ela vai conseguir certamente daqui a um tempo. Interessante fazer essa analogia com a questão da internet, com a questão da tecnologia, né? Quando nós pensaríamos que nós nos comunicaríamos assim, né? Então, que outras formas de comunicação nós teremos, né? Com outros campos que podem ser falados, estudados, né? Nesse sentido. Muito bom. Cada momento, se for ver, né, 20 anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade de. Aqui a gente tem agora um telefone, tem uma TV, Uhum. computador, tem tudo
num aparelho único que a gente está conversando agora com ele. E a Sim. possibilidade, eu acho que a pandemia trouxe para nós, para quem trabalha nessa área da comunicação e também nessa área da saúde, a possibilidade de você se conectar com um mundo muito maior daquele espaço que você tinha antes, né? Eu, por exemplo, há 2 semanas eu fechei o consultório físico, né? E o meu consultório online ele está aberto 24 horas por dia. Uhum. Então, a gente está aberto para o mundo. A hora que a gente faz uma fala aqui, uma conversa, e isso fica gravado e fica disponível para qualquer pessoa acessar, puxa, isso tem uma dimensão que a gente nem consegue perceber, né? A grandeza disso. Você sai dos guetos, né? Dos grupos, das coisas fechadas e amplia para todo mundo fazer essa reflexão. É claro que eu vou fazer uma reflexão aqui, procurando abranger pessoas que têm várias crenças, pessoas que não têm crença nenhuma. Então a Uhum. ideia é justamente trazer reflexão sobre aquilo que está acontecendo nesse instante, ou que já aconteceu também. Por exemplo, o Ian Stevenson, que ele é de 1918, e ele faleceu, ele morreu em 2007. Ele foi um cientista, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia. Ele, ele tem um estudo, na época, era mais de 2.500 crianças. Esse estudo continua ainda, lá na Universidade de Virgínia, com o Jim Tanker, né? E tem um livro muito importante do Ian Stevenson, que é Crianças que Lembram de Vidas Passadas. Então, ele catalogou, registrou todo esse material e ia fazer a verificação para ver se aqueles relatos de criança, na faixa dos 4, 5 anos, e mais tarde essas crianças, é muito interessante, né? Que mais tarde elas perdiam essas memórias. Elas traziam durante um período ali da infância e depois elas perdiam isso. Mas traziam relatos assim de nome de pai, nome de mãe, onde é que viveram. Teve um relato muito interessante que aparece inclusive no seriado ali na série do Netflix, no Vida Após a Morte, que é de uma pessoa que foi, ela tinha uma paixão por avião fantástica assim, né? A criança. Ele lembrava que ele tinha sido um piloto numa guerra, ele foi abatido. Eles fizeram todo o processo de verificação, de encontrar o local. Ele partia de um porta-aviões e tal. E, e isso é muito interessante, porque isso é ciência, né? Ele está trazendo o Uhum. fenômeno do fato e está fazendo o processo de investigação para ver se isso faz sentido ou não. Porque não tinha como essa criança, não tinha como essas crianças dele. Hoje, com a internet, você ainda encontra algumas fraudes, né? Ainda encontra alguma situação, porque as pessoas vai fazer a pesquisa. Pode ser que alguém mal intencionado possa tentar burlar essa questão e fazer pesquisa. Hoje nós temos informações de todo mundo na internet. A gente pode pesquisar e fazer um relato dessa pessoa, né? Trazer informações. Mas essas crianças que o Ian Stevenson pesquisou, não. A gente não tinha isso. E elas não tinham como saber algo lá de um outro país, de uma história, de uma rua, de uma casa, nome de pessoas, nome de vizinhos. E ele fazia essa pesquisa, ia no mundo inteiro registrando Com isso. crianças. Com crianças, com que lembravam de vidas passadas. O Jim Tucker, que ele ainda continua na Universidade de Virgínia fazendo esse tipo de trabalho, ele está também identificando crianças que trazem marcas de nascença. E tem um caso bem interessante de que um menino que veio com uma deficiência no coração, teve que fazer enquanto bebê já várias cirurgias, né? E ele vai trazer, essa criança vai lembrar que é o avô dele mesmo. Ele vai relatar um caso, ele lembra
Ele disse para a mãe dele, por exemplo, né? Ah, eu quando era o seu pai, eu não te batia, tipo, ela ameaçou bater nele, né? Porque ele estava fazendo bagunça. Ah, quando eu era teu Uhum. pai, eu batia. Dela assim, que história é essa? É, quando eu era teu pai, eu te batia. Uhum. E ele traz o mais interessante dessas marcas de nascença é que é justamente o laudo da morte do avô, ou do pai da mãe, que era um policial, era justamente ele foi atingido durante uma abordagem, ele recebeu um tiro bem no coração, bem, e lesou aquela válvula ali que a criança tem um problema. E ele trazia assim memórias tipo, ah, quando eu era o seu pai, eu tinha 2 gatos, né? A criança não conheceu, né, o avô. Uhum. Eu tinha 2 gatos. É, então, tinha um preto e um branco. E daí ele disse o nome dos gatos e disse o apelido que ele chamava um dos gatos. Então, que era uma coisa muito pessoal, era muito dele. E tem uma série de relatos. Então, hoje, o Gintank, ele está investigando essas questões. As experiências de quase morte, que hoje estão aparecendo, estão acontecendo bastante, né? Relatos em hospitais, pessoas que, pessoas que entram quase em óbito, né? Quase em processo de morte, para de funcionar tudo, depois são reanimadas, retornam e tal. Ou a questão do coma também, em que as pessoas acabam tendo uma experiência de quase morte, de sair do corpo, de ver o corpo, de relatar quem estava ao lado, de relatar cor de coisa, sendo que ela entrou naquele ambiente ali desacordada, né? Sem visão nenhuma, sem nada. Então, bem interessante. Esse nome, a gente vai ver, eu tinha notado aqui, ele foi proposto por um psicólogo e epistemólogo francês Victor Heger, em 1896. Isso era resultado de discussões entre filósofos e psicólogos relativamente à história de escaladores sobre a visão panorâmica da vida durante as quedas. Olha que interessante. Eles foram Uhum. pesquisar esses escaladores, eles que sofreram quedas, eles falavam que durante esse processo que acontecia a queda, eles faziam uma revisão da vida, passava como se fosse um filme da vida deles. Então eles falavam que era uma experiência de quase morte, né, que isso aconteceu. Isso aconteceu comigo com 16 anos de idade. Eu estava numa praia aqui no sul do estado, de Santa Catarina. Eu estava acampado ali, 16 para 17 anos, e eu caí de um costão. Né? A onda me derrubou, eu caí do costão. E eu achei muito interessante porque aconteceu justamente isso. Passou uma revisão da vida, assim, bem rápido. Era uma vida curta, tá certo? Mas, assim, Uhum. foi bem rápida, passou Um uns. E filme. a, Um e a filme última rápido. cena, enquanto você está caindo, e a última cena, eu para mim eu ia morrer ali, né? Porque tinha as pedras lá embaixo, eu ia bater com a cabeça e tal. E eu só me protegi e desci, fui caindo. Fui rolando nas pedras e tal, né? E caí fundo, consegui escapar, enfim. Quando eu vi que eu consegui subir, né? Que eu estava vivo, daí vieram pessoas me ajudar e tal. Nesse processo, a última cena desse filme era o meu pai culpando esse meu amigo que estava acampado comigo pelo que tinha acontecido. Aí eu falei, não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Isso não é verdade. Eu não quero que isso aconteça. Eu não gostaria que isso acontecesse. E na hora, né, acontece o processo de voltar. Então, Tu tem sabe que relato. tu Fala. falou isso agora, e eu me lembrei, é quase um, né, um redevu, né, um devanu, né, como é que é? Déjà Déjà vu. vu, déjà vu. Mas eu tive um
tô falando que eu tinha pensado nisso. Eu tive um episódio de quase um afogamento e me passou isso muito rápido, sabe? Eu tinha meus filhos pequenos e fui fazer um rafting, né? Com o pessoal mais jovem, eu era jovem também. E quando a água como na cachoeira começou a me afundar, 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 e eu não consegui pegar a corda, me passou um filme, me veio o pai também. O pai disse assim, ó, tu vai deixar 2 filhos, né? Eles eram pequenos, né? E aquilo parece que foi num instante, né? Puxei a corda e vim, né? Nunca tinha pensado nisso. Mas E continua, né? Assim, e que ligação, né, Francisco? Tu está trazendo isso e tu vai te especializar na área, né, em tanatologia, justamente, né, falando de um tema tão delicado, né, delicado, e para as pessoas hoje é quase um novo olhar para a morte, né, como olhar para a morte, ou esses processos em si. Muito o interessante. que eu vejo enquanto psicólogo, há algum preconceito, né? Tanto na área da psicologia, na área da medicina também, em relação a isso. Mas o que eu vejo? Quando você pesquisa, quando você vai a fundo nas coisas, e você tira essa questão da crença, e você vai aberto para sentir e ouvir, e pesquisar aquilo que realmente acontece, e ouvir o relato das pessoas, você começa a dar um sentido, né? E começa a verificar. Verifica enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto profissional. Verifica se aquilo faz sentido ou não. Verifica se aquilo. Se a gente pegar a questão do livro lá do Brian Weiss, né? Muitas vidas, muitos mestres. Ele atendia pessoas há muito tempo, sem até uma diminuição significativa dos sintomas que elas traziam. E a partir do momento que uma fez uma regressão, né, agora eu não lembro o nome dela, que ela fez uma regressão a uma outra vida, onde foi a causa daquele sintoma, que ele fazia regressão geralmente até a vida intrauterina. Né? Então, quando passou ela foi de repente para uma outra história, ele não deu muito sentido para aquilo, achou que foi inadequado e tal, não deu, mas ele foi fazendo uma verificação, anotando, puxa, ela está trazendo nomes, ela está trazendo lugares, ela está trazendo informação interessante, e quando ele começou a pesquisar, aquilo realmente era verdadeiro, fazia sentido. Ela pode ter lido? Pode ter lido, mas vamos tirar essa questão, vamos pegar informações que não poderiam ser registradas, por exemplo, pelo cérebro, para que ela trouxesse dessa forma como veio, né? De forma inconsciente. Uhum. Ela estava em hipnose, alguma coisa assim. E a gente tem uma Então, pessoa aqui transformando justamente isso, né? Ao trabalho com a regressão de memória, muitas vezes as pessoas acessam memórias de vidas passadas e são histórias com fatos incontestáveis. E muitas pessoas são curadas nesses processos também, né? Quando eles são bem acompanhados, né? Então, tem uma memória regressa, ou tem uma memória guardada, né? Que ela é um movimento, uma chave, né? Para essa tomada, né, de consciência, uma mudada, uma transformação para um renascimento, né? a Elizabeth Kubler-Ross, que é daquele livro sobre a morte e morrer, que é uma famosa na questão dos cuidados paliativos, né? Ela foi uma das pioneiras. Ela vai fazer esse trabalho com os moribundos, né? Que eles estão. Eu nem gosto muito desse nome, mas enfim, é o nome que é utilizado ali. Aquelas pessoas que estão para morrer, né? Que estão com uma doença terminal e estão para morrer. E ela vai fazer a pesquisa com eles e falando dos estágios do morrer. Né? Os estágios que a pessoa, primeiro, aquela questão da raiva, da não aceitação, né? Enfim, ela depois ela vai fazer um trabalho bem interessante
que ela vai trabalhar com crianças acidentadas. Essas crianças, várias entrando no coma, e depois trazendo relatos que elas tiveram uma experiência de quase morte, saíram do corpo, né? Relatam algumas, e tem também o Raimundo Moura, que eles vão trazendo, juntar os relatos dos dois, que coincidia, né? Então, desses estudos que eles vão fazendo, apareceram algumas coisas bem interessantes, que é um sentimento de paz interior dessas pessoas que tiveram essa experiência de quase morte. Quer dizer, a morte deixou de ser algo perturbador, que incomodava, né? Então elas tiveram uma experiência. A sensação de flutuar acima do seu corpo físico, a maioria traz isso, né? A saída do corpo. A impressão de estar em um segundo corpo, distinto do corpo físico, porque na realidade ela vê o próprio corpo. Ela vê muitos relatos assim, foi fulano que tentou me reanimar primeiro e tal. Foi aquele. Percepção de presença de pessoas à sua volta, então ela vê pessoas que não estão nesse ambiente. Visão de seres espirituais, visão 360 graus, sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, quer dizer, às vezes muita informação num tempo muito curto, ou às vezes passou tempo, passou um tempão, né? Ela teve contato com pessoas e esse tempo foi mais lento. Ela passou e quando voltou, o tempo não passou tão rápido assim. Ampliação de vários sentidos, sensação de viajar através de um túnel, né? Há uma descrição muito interessante, né? Do túnel à luz, que inclusive tem um livro da Elizabeth Kübler-Ross que ela fala o túnel e a luz, né? É o título do livro. Então, dela, sim, ela com a experiência que ela teve com a criança, ela foi buscar, ela foi tentar entender isso. Como é que isso acontece? E ela teve, inclusive, experiências místicas. Ela foi buscar locais que eles faziam fenômenos de materialização, locais assim que eram salas escuras, pessoas chamadas médiums, né, que faziam a doação de uma substância chamada ectoplasma, e ali se materializou alguém e esse alguém se comunicou com as pessoas. Só que isso não dá para ser gravado porque é uma substância que não pode ir com a luz, né? Então, quando eu falei no início essa questão da evolução da tecnologia, talvez daqui a pouco a gente consiga gravar ou ter essas experiências, registrar essas experiências para que elas possam trazer essas informações para nós, né? Isso é muito importante. O Jefferson, que já fez uma live aqui com vocês, que é professor acho que da Unipaz, do ISEM também, ele foi meu professor sobre sonhos, e ele falou de um trabalho que foi feito assim, que ele seguiu como tradutor, inclusive, como intérprete, que foi um grupo de estudos da USP, que foram nos Estados Unidos, levaram um grupo de médiuns do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e lá esses médiuns, inclusive, não falavam inglês, e ele foi muito por causa dessa questão do intérprete. E na universidade, eles tinham um laboratório em que eles injetavam contraste para ver a atividade cerebral no momento em que eles estavam, vamos dizer assim, incorporados, né? Ou estavam em transe, e eles estavam passando a mensagem, né? Escrevendo, e através do contraste eles verificavam no computador como é que era a atividade cerebral. E ele falou que teve coisas incríveis, assim, mensagens em inglês, de médico que nunca escreveu em inglês, que não sabe falar inglês, mensagem de trás para frente, coisas assinadas por antigos reitores daquela universidade. E, assim, qual é a comprovação que se tem disso cientificamente? O que chegou no final, dizendo assim, da conclusão real daquilo que aconteceu, né? Que a atividade cerebral
da pessoa que estava fazendo a mensagem na hora do transe, ela era de uma criança de 5 anos que não conseguiria se alfabetizar. Então, com uma atividade mental quase nula, né? Muito pequena. Então é como se aquilo ali, a próprio ser ali que está fazendo não tivesse quase que participando daquele momento ali. Então esses estudos, eu fiz na meu artigo ali da Transpessoal em 2015, eu fiz uma pesquisa em 6 bases de dados, 3 internacionais e 3 nacionais, sobre essa questão da mediunidade. E a gente vai encontrar pesquisas muito nos Estados Unidos, depois no Reino Unido e depois no Brasil vão aparecer. Hoje, provavelmente, esses dados estão... Isso só dentro de um descritor, né? Que é a mediumship, que era a mediunidade. Apenas dentro de um descritor. Se você ampliar isso, provavelmente terão bem mais pesquisas acontecendo no mundo. Então, sai daquele processo, a minha ideia justamente é trazer isso, que a gente não fique só na questão da crença em si, porque cada um vai ter o seu encontro com aquilo que acredita, com aquilo que vivencia, né? Mas, assim, você precisa também caminhar junto com a questão da ciência, né? Do processo de comprovação. No Brasil, existem alguns... eu trouxe apenas 2 hoje aqui para mostrar, que é o Interpsi da USP, que é o Laboratório de Estudos Psicossociais, Crenças, Subjetividade e Saúde, que é coordenado pelo professor Dr. L. Wellington Zangari. Agora eles estão tendo... eu não lembro se o laboratório tem um nome bem legal, assim, tem algumas... que eu acho que é o Laboratório do Impossível, alguma coisa assim. Que não há tema que possa ser pesquisado, que não deve ser pesquisado. Né? Sai daquela linha dos preconceitos que se tem muitas vezes com a ciência. Isso daí é da crença, isso aí é da religião. Isso aí... Não, são fenômenos, eles alteram o comportamento, então eles precisam de uma verificação, eles precisam ser pesquisados, para além apenas de um diagnóstico, né, relacionado a um transtorno. Que pode ter sim um transtorno, mas se tem que ver se não tem sintomas, por exemplo, mediúnicos. Né? O NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é coordenado pelo professor Dr. Alexander Moreira de Almeida. Essas 2 pessoas que eu citei aqui, se a gente buscar na internet, em base de dados, a gente vai ver a produção deles, que é riquíssima, né? Uma produção dentro dessa área da espiritualidade, principalmente, trazendo, tirando um pouco dessa questão apenas da crença, né? e da religião, e trazendo essas informações para a gente. Então, o que eu coloquei aqui, a última imagem, era uma vela acesa, numa escuridão, e é preciso acender a luz sobre aquilo que está oculto. Então, a gente precisa clarear aquilo que a gente desconhece, não quer dizer que seja ruim. Aquilo que a gente não gosta, não quer dizer que não serve. Então, a gente precisa ter um olhar muito mais assim amplo sobre as coisas, sem preconceito, sem fanatismo, sem nada. A minha ideia é justamente trazer essa discussão para que a E gente olha só, vá buscar, Francisco, né? isso, até a Elaine está solicitando depois que tu possa repetir o nome desses autores no Brasil, né, de alguns autores, depois a gente pode também deixar na live, né. Tem um questionamento aqui, deixa eu ver, cadê a Kátia, que também é da Unipaz, ela até deixou uma pergunta, né, se essas memórias regressas, né, se elas fazem parte também muito do nosso imaginário ou não, né, se isso vem desses fenômenos também. Ela traz também um livro aqui de transcomunicação, que é um fenômeno que fala dessas experiências na Unipaz
do Distrito Federal, mas eu acho que é um tema tão vasto, né? Eu acho que vale, sim, depois se deixar aqui para as pessoas interessadas, né? Principalmente, eu acho que isso que tu trouxe da questão da ciência, das crenças, da espiritualidade, né, que não está se falando só de uma religião espírita, né, e essas pessoas, mas que também tem a ver com as crenças espíritas também, né, e, e que realmente é um tema muito, muito amplo e que muito importante também para se debater. E eu até ia fazer uma pergunta para ti, em relação à questão da pandemia, né? Eu tive pessoas que me contaram, né, experiências do quase morte, né? Pessoas que ficaram em UTI, ficaram entubadas e que contaram episódios assim que não sabem se viveram aquilo ou não, né? Mas era tão vivo aquilo, né? E se tu chegou, né, já que a gente houveram tantas mortes, né, tantas passagens desse período da pandemia, né, se tu quiser abordar alguma coisa nesse sentido, alguma experiência, né, eu sei que tu faz um acompanhamento para pessoas, para famílias, né, eu acho um trabalho super bonito também, a gente já conversou sobre isso, né, e eu até, depois de algumas conversas contigo, até daquele mini curso também que tu deu, eu fui num velório de um familiar e eu fiz um olhar totalmente diferente para aquela pessoa da passagem. Eu estava ali ancorando os familiares, né, dando todo o apoio, mas eu me coloquei a serviço daquele que estava em passagem, né, por te ouvir falar, né, num dos teus mini cursos. Então, acho que é um tema que a gente realmente não se prepara, não sabe, fica muito nessa questão do imaginário também, mas que interessante estar trazendo hoje pesquisas, né? Pesquisas que são feitas com crianças, e daí, ao invés de eu ter o pequeno, né? A morte é uma ilusão, né? Ele nem está dizendo assim, tudo vira estrelinha. Então, Ele é trouxe um uma desafio, papai. afirmação ainda. Pai, eu não estou entendendo o que é, mas como assim estivesse falando para ele que a morte é uma Uhum, ilusão. Cara, como assim? Estão dizendo para ti que a morte é uma ilusão. Então, está dizendo isso, né? Alguém que morreu. uhum, Morreu que talvez esteja mandando algum recado nesse sentido de que, olha, gente, né? E o que eu acho interessante, eu fui muito leitor de quando tinha jornal impresso, e eu morei quase 20 anos na Serra, em Lages, e eu soube de várias mortes de amigos, de pessoas conhecidas, através do obituário. Então eu era um leitor assíduo de obituário durante um bom tempo. E foi muito interessante quando morreu um amigo meu de escola, eu fiquei sabendo pelo obituário, e a gente tinha a mesma idade, 51 anos na época, e foi dar um choque, é como se você lesse a tua morte ali, né? Aquilo que aconteceu contigo, porque foi alguém que muito conviveu próximo. contigo da vida, e até no próximo, né? Mas eu vejo às vezes assim, hoje na internet, né? Quando morre alguém. Essa semana a gente teve, né? Acho que semana passada, Gal Costa, o Roland Boldrin, de pessoas conhecidas, né? Hoje teve a Isabel do vôlei, né? Então eu vejo alguma fala muito comum, né? Que é aquela, fulano descansou em paz. Descanse em paz, né? Eu não sei se depois da morte a gente vai descansar. Eu não sei se a gente vai realmente descansar, vai para a rede, vai dar uma folga um pouquinho, ou vai ficar dormindo. Eu já li vários livros que falam que a morte, a princípio, não muda muito, não muda quase nada a pessoa. Porque é como se você sonhasse. Você dorme, você fica doente, você desmaia. Você entra no processo de sono, depois você vai acordar. O que aconteceu comigo? Então, a princípio, parece algo meio perturbador, né? Porque eu estou agora aqui, daqui a segundos eu não estou mais. Uhum, Mas a minha mente ainda continua, né? Os relatos uhum, trazem. A minha consciência ainda está. Eu ainda estou pensando da mesma forma.
mas eu não habito mais aquele corpo, não estou mais naquele Uhum. corpo, né? Mas eu estou sentindo. Então, os Seria, relatos, pode pode falar. falar. Seria quase mais uma preparação para quem fica do que para quem vai. Os relatos de experiência de quase morte são fantásticos, assim, quando você vai ver os relatos dele. A paz, porque eles falam com pessoas, parentes que já morreram, falam com seres espirituais, e a sensação de paz que eles trazem, assim, Alessandra, é muito grande. Então aquilo alivia, puxa, a gente vai entender que a morte não é o fim. Que aqui onde a gente está vivendo, talvez não seja o centro do universo que a gente imagina, né? Uhum. Talvez o viver aqui não seja a, a única coisa que a gente veio fazer. E se essa Seja o vida tem um princípio, propósito? E se tem um seja o princípio propósito, de tudo. né? Eu imagino assim, tá, que eu fosse a única coisa que fizesse, né? Sócrates já questionava essa questão, né? Se a vida fosse só aqui, tivesse só esse momento, seria um bom para os ruins, né? Para aqueles que fazem o mal, né? Porque imagina, ainda se dão bem as coisas. Ele tava já vida como algo inteligente. Eu só não estou controlando o tempo, tá? Você me acha? Eu estou controlando aqui, agora tem algumas questões aqui para ti, tá? Uma das perguntas é aqui, ó. O que você sugere para esse momento da despedida de quem está fazendo a passagem? Eu aprendi com Júlio de Queiroz, um escritor. Ele era do Espírito Santo, mas foi radicado aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Um escritor catarinense famoso. Quem buscar Júlio de Queiroz vai encontrar vários livros dele. E ele escreve 2 livros sobre a morte. Ele tinha cursos sobre a morte, curso de extensão na Universidade Federal, na década de 80, por exemplo. Ele tem, eu devo ter aqui, ele tem 2 livros que eu vou até pegar aqui, mais fácil, né? É Iluminando Morrer e Morrer para Principiantes e Repetentes. Esse aqui tem a ver com o humor que ele também gostava. O Júlio, ele fazia um trabalho com as pessoas que ele aprendeu, e isso talvez muito naquilo que ele lia da Elizabeth Kubler-Ross também, e que era a pessoa não estava mais se comunicando, estava em um hospital geralmente, não estava mais em casa, estava em hospital, não estava mais conseguindo se comunicar. E ele me conta uma história, isso ele fazia com frequência com várias pessoas, e eu acabei também pegando um pouco isso dele, que é você pega a pessoa na mão, toca na mão, pega ela na mão e conversa com ela mentalmente. Ele teve uma vez uns parentes de Curitiba que chamaram ele, e ele foi lá na pessoa, a pessoa estava enrijecida e tal, e quando viu ele ficou mais rígido ainda, porque assim, agora vai ser Uhum. extremunção. Porque ele era um monge beneditino, ele era um monge que atuava fora do convento. E aqui falando nele, eu honro ele, né? Que foi um amigo muito querido, alguém que eu aprendi bastante coisa. Então ele pegava na mão e falava mentalmente. A pessoa estava com medo, né? Então ele dizia assim: lembra quando você estava na barriga da tua mãe? Você estava lá no quentinho, confortável. Você não queria sair de lá. Você não sabia o que existia do outro lado. E você não queria ir. Mas veja, depois você veio. Foi, foi algo tão ruim assim. Você teve uma vida, você teve filhos, você passou por diversas experiências, né? Por que que talvez isso vá se acabar? Ele, apesar de ser um monge beneditino, né? Ele um dia para mim ele disse que numa meditação que ele teve, ele viu uma vida passada que ele morreu. Então a gente tinha uns diálogos assim bem amplos, né? Que era uma pessoa sem esse preconceito, apesar de ser um religioso.
um estudioso fantástico, ele era muito ligado na ciência e naquilo que estava acontecendo, principalmente na questão do campo energético, né, da pessoa. E eu tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas assim, fazendo isso, tocando e sentindo. E é incrível como a gente sente a pessoa. É incrível como a gente sente se ela está numa preocupação, se ela está com medo, se aquilo que vai acontecer com ela é algo que mexe demais com ela, que ela não sabe o que vai fazer. E você conversando, sentindo, né? Eu tive um amigo tentando explicar para essa pessoa que fez a pergunta, o Jânio, né, que morreu em 2020. O Jânio ficou 6 anos com câncer, teve várias internações, ia e voltava, né? E na última que ele foi para o hospital, eu ia sempre lá ver ele, né? Ia fazer visita, mas sempre tinha gente com ele, sempre tinha alguém, né? Falando. E ele foi um técnico de enfermagem, trabalhou com enfermagem, com emergência de hospital durante muito tempo. E só que ninguém falava da questão espiritual com ele. E eu via assim, ó, daqui a pouco estamos aí, ó, o aniversário está chegando, que ele fazia 21 de janeiro, ele morreu antes do aniversário dele. Ó, vai ter uma festa, vamos fazer uma festa. Todo mundo fala muito, e é muito difícil falar sobre morte quando tem alguém, né? E eu Uhum. aproveitei um momento que eu fiquei sozinho com ele, e eu assim, ó, cara, eu posso até morrer antes que tu, né? Eu posso até ir antes. Mas a gente precisa só conhecer um pouquinho, só entender o que pode ser esse outro lado, né? Então vamos pegar alguma informação que está vindo aqui, porque a gente vai para o lado de lá analfabeto, igual a gente vai fazer uma viagem agora, vai lá para a Inglaterra, sem falar nada de inglês, sem conhecer nada do clima, que roupa que eu vou levar, o que eu vou fazer, com quem que eu vou conversar, o que eu vou pedir. Uhum. E a morte tem esse processo da viagem também. Então eu tenho que estudar, pelo menos saber alguma coisa de quem já foi, de quem está trazendo informação, né, de quem está pesquisando sobre isso. E E eu algumas falei, pessoas colocam... Pode falar, eu pode falei para falar. ele da história dos apóstolos após a morte de Jesus, né? Que Uhum. eles ficaram conhecidos como o pessoal do caminho. E eles, na realidade, faziam esse trabalho de técnico de enfermagem, né? Que é do cuidado com Uhum. as feridas, com os machucados, fazer todo o processo de tratamento. E eles faziam com isso, pegavam. Todos eram que abandonados ali do lado de fora de Jerusalém, né? Que não eram, faziam parte lá, que eram aqueles chamados loucos, né? Os doentes mentais, todos aqueles, os aleijados, aqueles que tinham alguma deficiência. E eles tratavam, cuidavam durante o dia, à noite eles falavam da Boa Nova, falavam de Jesus. Porque Jesus vai trazer essa questão de que meu reino não é desse mundo. Quando ele fala assim, meu reino não é desse mundo, de que mundo que ele está falando? Que existe um Uhum. outro mundo além, onde a justiça realmente seja diferente da justiça humana, né? Seja uma chamada justiça divina, igual a todos, né? Que não toma nenhum partido, que não tem nada disso. Mas é igual para todo mundo. Sócrates já trazia isso, né? Sócrates vai trazer que ele imaginava que devia, tanto que eles tentaram libertar ele, né? Quando ele foi condenado a ter que tomar a cicuta. E ele não quis ir, ele disse, não, eu não tenho, Uhum. Uhum. preciso ter minha Tá tudo morte. certo. E a grande maioria nossa, principalmente da história, se curvou justamente com medo da morte, né? E Como se olha fosse que a gente até está chegando um pouco ao final, até para te sinalizar, Francisco. Eu quero que tu faça um fechamento, mas antes desse fechamento, até algumas observações que algumas pessoas colocaram, né? Se é só sonhar, por que que algumas pessoas se desesperam no momento da morte, né?
E daí a outra pessoa colocou, possivelmente porque sejam muito apegadas, né, à matéria. E realmente a gente vai ter que falar do desapego, né, do desapego material, desapego carnal, né, tantos desapegos. E daí a gente tem a Elaine, né, que a Elaine, nossa querida aqui, acolhedora nessa noite. A Elaine fez a passar, o pai da Elaine fez a passagem há tão pouco tempo, né? E ela está nos trazendo uma sugestão também como uma psicóloga, mas talvez como uma filha, como alguém que viveu, né? Tocar na mão da pessoa e conversar com ela mentalmente. Lembra quando estava na barriga ou no seu colo da sua mãe ou no acolhimento quentinho do seu pai, né? Ela coloca assim, era quentinho e você também não queria sair de lá, né? Então veja quantas coisas você vivenciou. Então, assim, é um tema vasto, né, Francisco? Eu queria até aproveitar para a gente, antes de finalizar, eu tenho também muito desejo, né? Eu, como assistente social, também na minha formação, terapeuta social, mas assistente social, eu também trabalhei muito na área da saúde, com acolhimento aos familiares, né? Não propriamente com o falecimento da pessoa em si, mas com o acolhimento das pessoas, das famílias, né? E isso tem me despertado também, né, a importância de se fazer presente nesses momentos, né? Seja num acolhimento, seja numa escuta, seja no toque de uma mão, como a Elaine está trazendo aqui, né? Então é um assunto delicado e eu queria te perguntar, até para a gente ir finalizando, aonde nós podemos encontrar o Francisco, né? Para ter mais conhecimento dessa temática, né? Eu sei que um tempo atrás você estava lançando uma formação que era breve, né? E que a gente possa lançar isso aqui agora, uma ideia, né? Do Francisco se fortalecer e continuar. Tu é uma pessoa que traz uma bagagem de conhecimento, tu está falando de ciência também, porque tu está trazendo nomes, né, de pesquisadores, de pesquisas que tu faz, e depois a gente vai deixar aqui para o pessoal esses nomes também, né, na própria página aqui da Unipaz, para poderem te seguir, para poderem buscar. Mas como é que a gente pode avançar, Francisco, nesse tema? Algumas pessoas estão dizendo assim, que interessante, eu gostaria de saber mais, né? Como a gente encontrar mais esse assunto, como a gente poder te encontrar mais também. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso porque é um tema que provoca muita dor, justamente por isso, né? Desde criança acompanhando esses processos de dor, assim, enquanto psicólogo também pegando situações terríveis, né, de afastamento, de mortes prematuras, de coisas que a pessoa assim, mas eu vejo assim essa desestruturação em virtude da morte, essa tristeza profunda, né? Talvez não fosse tão forte assim se a gente conversasse mais sobre isso. Se a gente falar, Uhum, ó, vamos falar a verdade, todos nós vamos morrer. Não tem ninguém de nós que a gente pode escapar de uma doença, pode escapar de uma de um vírus, pode escapar de uma pandemia, a gente pode escapar, como eu peguei 2 vezes o Covid, né? Agora já vem outra onda novamente. Então, assim, tô um sobrevivente, primeira coisa. Mas vou morrer em algum momento de alguma coisa, não sei quando. Então, falar sobre isso, deixar a família, esse assunto fazer parte da família, não daquela forma assim que com preconceito, né? Ah, não, não vamos falar sobre isso é terrível. uhum. É um A pessoa está tabu. para morrer, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar que ela vai sobreviver. Não, ela vai morrer, mesmo que sobreviva sobre isso. Aí é uma questão mais racional minha, talvez, né? De colocar que isso vai acontecer. Em algum momento isso vai acontecer, né? Então, eu acho que a gente deveria conversar mais sobre essa questão, sobre o sentimento de cada um sobre isso. Uhum, Meu menino que eu falei no início, né? Ele fala, eu não queria perder vocês dois, né? O pai e a mãe. Não queria que vocês. Aí a gente fala, não, mas em algum lugar a gente vai sempre estar junto e a gente está sempre conectado, a uhum. gente.
em pensamento, a gente está se encontrando em sonhos. Então a gente, não vou falar sobre isso com ele. Poxa, vou falar do jeito que ele entende. Vou falar no tempo dele. Aliás, tem livros infantis fantásticos sobre essa questão da morte, que ajuda muito a criança a elaborar essa questão, né? Não é fácil para uma criança perder a mãe de uma hora para outra. E a gente poderia avançar ainda a morte em vida, né? Quantas crianças ou quantas pessoas perdem as pessoas em vida, né? Que é um luto também. Francisco, a gente encerrou assim essa noite, esse tempo, né? Eu sei que tem muito, o pessoal está parabenizando, o pessoal está nos agradecendo, né? O pessoal, Kátia aqui, Larissa, Elaine, colegas da Unipaz e outras pessoas aqui também. Eu vi várias pessoas da área da psicologia mandando coração, agradecendo, são muitas pessoas que são também teus acompanhantes, né? Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Falar sobre a passagem dá uma outra visão da vida. Ótima frase essa, né? Então, eu acho que a proposta... A minha ideia sempre é essa, de falar sobre a morte para que a gente olhe a vida de um outro jeito. Né? Olhe a vida de uma outra forma, seja mais inteiro, como você fez aqui no início, né? No centramento, para a gente ficar no aqui e agora. Tem algo que vai acontecer depois? Tem. Teve algo que aconteceu antes? É o momento mais importante. Quando eu vivo isso com aquelas pessoas que eu convivo, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, eu estou inteiro e eu não vou sentir falta desse tempo. Porque esse tempo eu aproveitei e aprendi e troquei e foi bom, eu cresci com ele. Agora, se eu estou aqui e viajando, estou aqui, mas não estou com vontade de estar aqui, eu queria estar em outro lugar, aí realmente vai ser difícil, porque eu vou sempre estar em processo de ansiedade, não vou estar inteiro, não vou aproveitar os momentos, os encontros. Então, os encontros, né? A gente está usando o celular aqui, mas que os encontros sejam menos celulares, sejam mais afetivos, sejam trocas mais saborosas, mais agradáveis, né? E de aprendizado, isso é muito importante. E deixando o contato, então, eu estou no @chicopsicólogo no Instagram, né? E também, bom, daí, pelo Instagram já fico. Tô achando que tu vai voltar mais vezes, viu? A gente pode abrir, com a morte dá para abrir muitas nuances para a vida, né? Então, assim, fica o convite, fica nosso agradecimento da Unipaz Santa Catarina, Francisco, Chico de coração, né? Então, você já está fazendo uma caminhada conosco, a gente está muito feliz também. E quero convidar todos os demais, né, para ampliarem esse assunto, para divulgarem essa live que vai ficar gravada também. É um tema que é importante, né? A gente vai dando um novo olhar para as pessoas mais ricas da nossa família, né? Quando se fala por essa nuance. Por essa nuance que falar da passagem nos dá uma outra visão para a vida. Quem trouxe essa foi a Maristela Roger. Querida Maristela, está sempre aqui conosco. Maristela, obrigada, querida. Gratidão. Gratidão, Kátia, Larissa, Elaine, Carol. Tem muitas pessoas que deixaram aqui seus abraços, seus agradecimentos, tá? E a gente fica muito feliz por essa noite, a gente ter trazido mais pessoas aqui para essa discussão conosco. E a Unipaz Santa Catarina, ela passa agora semanalmente a trazer a Quarta da Paz, através do Instagram. Divulguem, venham conosco e outros temas muito interessantes estarão sempre presentes. Lembrando que a gente tem semana que vem mais uma Quarta da Paz. Francisco, já te dou uma atenção, mas só para dizer, ó, a arte e a paz. Histórias que revelam por que precisamos olhar da arte para viver em paz. A arte como um caminho para a paz.
para os artistas, né? A Larissa está aqui ouvindo também. Então, que a arte tenha relação com a paz, assim como a morte, qual é a relação dela com a paz, né? A paz tem uma relação com o amor, a paz tem relação com tudo, né? Então, convidamos a todos vocês para permanecerem nesses canais conosco. E, mais uma vez, te agradecer, querido. Te passar a palavra para dar uma boa noite para o pessoal. Poxa, a arte tem tudo a ver, né? Eu amo, assim, todos os tipos de arte, pintura, música, literatura, teatro, cinema. Eu acho que a arte nutre demais a gente, e isso faz parte, faz com que a gente fique mais em paz, né? Alimenta mais o nosso espírito. Eu quero te agradecer o carinho, o espaço, a oportunidade de falar sobre isso, sobre a questão da morte. Alguns já responderam sobre se há vida ou não após a morte. Cada um vai fazer as suas pesquisas, vai fazer os seus encontros, vai encontrar suas verdades, né? Porque elas são muito pessoais, são muito pessoais. Uhum. Não adianta eu apontar algum caminho, alguma coisa, não. Eu fiz os meus caminhos, eu tive as minhas experiências, e através dessas experiências, né, principalmente com a questão da mediunidade, né, que me despertou lá no início dos 20 e poucos anos, e através dessa convivência com isso, eu comecei a ter certezas daquilo que realmente foram acontecendo comigo. Só que são experiências pessoais, né? Então cada um vai passar pela experiência, pelas suas. O caminho da questão da ciência eu acho fantástico, porque faz com que a gente, lendo, pesquisando, a gente vai identificando situações, semelhanças e vai entendendo mais por que a gente está aqui, né? De onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai. Talvez sejam essas perguntas que sempre nos incomodam, né? Que sentido que tem a vida? Qual é o sentido da vida, né? Então, justamente falar sobre isso é para que a gente consiga viver melhor, expressar o melhor dos nossos sentimentos, daquilo que a gente trouxe entregar aqui. Né? Tá bom, querido. Nós temos aqui até um abraço e uma gratidão de Portugal. Maria José, muito obrigada por estar aqui, agradecendo esse momento, viu, Francisco? Agradecemos também a todos vocês, agradecendo. A gente deseja também uma boa noite a todos. E voltaremos, sim. Voltaremos com outros temas, voltaremos com Francisco, voltaremos a falar da morte. Tá bom? Grande abraço, que estejam todos bem e até a próxima. Grande abraço, querido. Tchau, Alessandro. Um abraço também. Tchau, amado. Muito obrigada. Boa noite a todos.